Amados, nós conversamos um pouquinho, falamos um pouquinho sobre algumas coisas que são necessárias e que a gente precisa estar atentos. E eu queria só relembrar um pouquinho com vocês algumas coisas que já foram ditas. Nós sabemos, Gênesis fala isso, que Deus criou os céus e terra. E Ele fez tudo que está tanto no mundo visível como no mundo invisível. Então nós temos aí vamos dizer assim, o desafio de tentar entender este mundo invisível. Nós conversamos aqui, um pouquinho sobre isso. Nós falamos sobre Paulo, ele cita, o versículo dele lá em Colossenses 1,16 diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, tudo foi criado por meio dele e para ele. É interessante, meus irmãos, porque aqui a gente tem essa percepção do que foi feito, mas quando nós vamos lendo as cartas de Paulo, quando a gente vai lendo o livro de Apocalipse, quando a gente vai lendo o livro de Ezequiel, Daniel, a gente vai vendo que tem manifestações. São dito a nós coisas que parece que vai muito além daquilo que a gente é capaz de compreender. Paulo, ele também disse para nós, que ele foi elevado até o terceiro céu. Aí nós falamos aqui um pouquinho sobre isso, que o primeiro céu, a maneira mais simples de você entender essa visão de Paulo, é que o primeiro céu é a terra, é esse lugar que nós habitamos, guardado pela nossa atmosfera, O segundo céu seria o cosmos, aquele lugar onde estão os planetas, as galáxias, E o terceiro céu seria este lugar onde está o trono de Deus. Tudo isso já foi dito aqui, e tudo isso é importante para que a gente possa entender dessa manifestação da glória de Deus no nosso meio e em todos os lugares da criação de Deus. Amém, queridos? Então nós já entendemos isso. Agora a gente vai começar a lidar com algo que é um grande mistério, que as pessoas falam, e muitas vezes falam sem entendimento, é a questão dos anjos. Eu fiquei meditando sobre isso e falei assim, eu quero passar bem devagarzinho, para juntos nós lermos os textos e começar a entender toda essa estrutura que foi criada por Deus para que nós pudéssemos ter essa certeza de quem nós servimos, ou a quem nós servimos, para que a gente possa adorá-lo da maneira certa, entendendo quem ele é, a santidade dele, o poder dele, tudo aquilo que Deus manifestou e deixou para que nós pudéssemos entender aquilo que ele é. Amém, queridos? Então, no mundo criado por Deus, nesse mundo invisível, ele criou seres que nós conhecemos como anjos. Meus irmãos, nós temos que entender que esses seres, esses anjos, eles são criaturas feitas por Deus, amém? Eles não são como nós, mas também não são como Deus. É difícil falar como eles são. Eles são seres poderosos. A Bíblia diz que eles estão acima em poder do que nós, seres humanos. A Bíblia também diz que dentro desta criação de Deus, dentro da vontade dele, nós temos um lugar elevado, mais elevado do que eles, da perspectiva de Deus. Por quê? Porque nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. E Deus nos fez para ter um relacionamento com Ele. Para nós, parece que há um processo que vai nos colocar em uma posição tão honrosa, tão extraordinária, tão elevada, que nós vamos estar acima dos anjos. Porque nós não vamos ser criaturas, mas sim filhos. Nós já somos filhos, mas nós vamos habitar com o Senhor. Tudo isso, meus irmãos, abre o nosso campo de visão no sentido de saber quem nós somos e por que nós precisamos persistir nessa caminhada.
não é só uma caminhada como muitos outros têm por aí. Nós temos uma caminhada que irá nos conduzir para perto do Senhor. Nós vamos habitar com o Senhor. Nós vamos fazer parte da família de Deus. Amém, queridos? Então, dentro desta construção, ou dentro desse fazer de Deus, Ele criou os anjos. E Ele os criou e deu a eles uma hierarquia. O que quer dizer isso? Há anjos mais poderosos, menos poderosos. Então, existe uma hierarquia. E dentro dessa hierarquia tem o tal do arcanjo. O arcanjo, dentro da nossa percepção, ou daquilo que foi nos revelado, ele é o príncipe dos anjos. Quando a gente fala o príncipe dos anjos, leva-nos a entender que ele é o maior anjo entre os anjos, não é isso? Mas não é isso. A ideia dele ser o príncipe dos anjos, nós vamos estudar no próximo quinta-feira. Mas a ideia dele ser poderoso, ele é poderoso. Mas a função dele é diferente de outros anjos que também são poderosos e que estão fazendo ou ocupando outros fazeres que não é o dele. Amém, queridos? Vocês estão me compreendendo? Então, tem os arcanjos, tem os querubins, tem os serafins, os seres viventes e o anjo do Senhor. Quando a gente olha para essa expressão, a gente começa a entender que dentro dessa construção do Senhor, todas essas criações de Deus é para manifestar a sua glória. A expressão da glória de Deus será manifestada em toda a sua criação. O poder que esses anjos têm, meus irmãos, é para que nós venhamos a entender que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E é interessante porque quando a gente olha nessa visão do terceiro céu, onde está o trono de Deus, a gente precisa parar e olhar para o trono. Por que olhar para o trono? Porque quem está assentado ao trono? Vocês começam a entender? Ele está assentado ao trono. Ele é a expressão maior do poder dentro da criação. Não há nada mais ou maior do que o próprio Deus. Então a gente começa a entender que quando nós lemos Colossenses 1,16, parte C, a gente vai ver que esta criação de Deus está toda ela submetida a Ele. Amém, queridos? Então, o que o trono de Deus expressa para nós? Todo o poder de Jesus. Sabe, meus irmãos, isso é muito importante. Não há nenhum ser criado, não há nada que foi criado que possa arranhar a glória do nosso Senhor. Amém, queridos? Então, quando você olha em Apocalipse 1, 12 e 13, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouros, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, como uma cinta de ouro. Apocalipse 5,3 diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e todos os que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, todas as vezes que você pensar sobre a criação de Deus, principalmente na invisível, aquele mundo que está entre o céu e a terra, que nós não vemos, mas que está acontecendo aquela guerra espiritual por minha causa, por sua causa, nós temos que entender que tudo ali está debaixo do poder do Senhor. Aqui diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o quê? O louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos.
Nenhum ser, ninguém, nada merece louvor, honra, glória e domínio que não seja Ele. Nenhuma criatura, seja ela qual for, não importa onde ela esteja, nenhuma tem liberdade de cultuar, de adorar outro ser que não seja o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Isso ficou claro para vocês, meus irmãos? Então, o trono que está lá no céu dos céus, ele reflete a glória de Deus, a expressão da glória de Deus. Amém? Aí a gente começa a entender o que está acontecendo neste ambiente de paz, de harmonia, de plenitude. Lá, junto com Deus, ao redor do trono, há seres. E esses seres, eles têm nomes, eles são poderosos. Os serafins, por exemplo, eles são anjos criados pelo Senhor de extremo poder. E a função deles, a posição deles também expressa a glória de Deus. Quando vocês leem Isaías, quem aqui já leu sabe, 6, de 1 a 7, há uma visão, uma revelação a Isaías do trono do Senhor. Vocês se lembram como é o texto? Você se lembra a posição de Isaías em relação à visão que ele teve? Então nós começamos a entender, meus irmãos, que algumas coisas é para que nós saibamos que há um Deus que se manifesta ao nosso redor, para que nós venhamos a dar a Ele todo louvor, toda glória, saber que todo poder pertence a Ele. Amém, queridos? Então, dentro dessa ordem, os serafins, eles são tidos como os ardentes, aqueles que estão em chama. Por que os ardentes? Vocês se lembram daquela ideia de que o anjo pega uma brasa no trono e toca nos lábios? Essa ideia de purificação. Eles são os adoradores da santidade de Deus. Adoração, santidade, proximidade de Deus está ali com eles fazem isso. Eles estão o tempo todo ao redor do trono de Deus. A visão de Isaías mostra isso para nós, que eles, no período que ele estava ali, precisava que o povo e o próprio Isaías fosse santificado. Eu vou pregar domingo dentro deste texto. Meus irmãos, quando você lê ali do capítulo 1 ao capítulo 5, você entende a degradação do povo de Israel. Na verdade, do povo de Jerusalém, de Judá. Ela era extrema. Não tem nenhuma área da sociedade de Judá que esteja intacta. Toda Jerusalém, todo Judá estava corrompido. E quando Isaías tem a visão, ele entende a grandeza de Deus. Ele compreende quão pecador ele era. Ele entende que uma nação em pecado precisa de homens e mulheres que tenha vida santa, que possa ter os seus pecados perdoados, para que eles possam testemunhar do Deus Criador dos céus e da terra. A expressão da glória de Deus passa por nós, meus irmãos. E isso é extraordinário. Por quê? Porque em Cristo Jesus os nossos pecados são perdoados. E nós somos o quê? Nós somos, vamos dizer assim, comissionados de forma poderosa a manifestar essa glória para aqueles que precisam, como nós, do perdão dos nossos pecados. Então, os serafins, eles têm essa função, de manifestar a adoração, a santidade, essa proximidade de Deus.
Quando nós estamos próximos de Deus, quando nós temos uma vida santa, nós vamos ter liberdade de glorificar a Deus. Por quê? Porque os nossos pecados, sendo nós perdoados por eles, nós teremos o quê? Uma mente, um coração purificado pelo Senhor. O anjo toma a brasa com a tenaz e toca nos lábios de Isaías. E o texto diz que os seus pecados foram perdoados. Ele foi purificado. Amém, meus irmãos? Até aqui tudo bem, né? Então, quais são as características e funções desses seres poderosos, os serafins? Primeiro deles, serviço diante do trono. Por que serviço diante do trono? Porque nós já lemos que eles continuamente adoram ao Senhor. Continuamente eles estão servindo a Deus diante do trono do Senhor, 24 horas, sempre, para sempre. Quando nós entendemos isso, a gente também entende um pouquinho do que é proclamar incessantemente a santidade do Senhor. Meus irmãos, eu e vocês temos que entender que quando nós fomos tocados, quando nós fomos santificados, nós também temos essa mesma função de proclamar incessantemente a glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não é assim que está escrito lá? A terra inteira está cheia da sua glória. Toda a criação é para a manifestação da glória de Deus. Os serafins, eles também têm uma segunda característica, que é o quê? Eles exercem uma obra de purificação. Aquilo que eu disse. O serafim, ele toma a brasa do altar e purifica os lábios de Isaías. Meus irmãos, nós não vemos isso, nós não temos uma compreensão exata de como isso acontece, mas nós somos chamados a entender que nós precisamos de um agir sobrenatural sobre a nossa vida, para que nós possamos ser purificados. No caso de Isaías, foi um acontecimento sobrenatural. E no seu caso, como foi? Como aconteceu? Como você, olhando para você mesmo, você fala assim: poxa, Deus me purificou, Deus me deu uma oportunidade de ser a expressão da glória dele, aonde eu coloco os meus pés. Isso indica um papel de santificação. Nós precisamos ser santificados, como Isaías foi santificado, para que a gente possa, como Isaías, cumprir a nossa missão. Qual foi as palavras de Isaías depois que a brasa tocou os seus lábios e ele foi purificado? Deus diz assim: quem enviarei? E ele diz: envia-me a mim. Por quê? Porque a nação de Judá, Jerusalém, necessitava de um profeta, de um homem de vida santa, um homem que tinha a compreensão de que no Senhor ele tinha autoridade para falar das coisas celestiais, das coisas extraordinárias que são reveladas aos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Até aqui tudo bem, né? Então, nós temos um pano de fundo, nós temos um paralelo, uma visão do que é os serafins dentro dessa construção do Senhor. Aí chega para nós os querubins. Vocês sabiam, não sei se todos aqui sabem, né? Lúcifer era um querubim do Senhor. O adversário de nossas vidas, antes de cair, antes de se colocar em rebelião contra Deus, ele fazia parte desse grupo de anjos feitos por Deus com poder
deste grupo de anjos que expressava a glória de Deus. Ele cai. Meus irmãos, isso é importante para nós. A soberba do coração é um princípio da queda do homem. O homem soberbo, ele não se mantém diante de Deus. Ele quer os seus próprios caminhos, ele anda segundo a sua própria vontade. Aqui, quando a gente pensa nos querubins, a gente precisa entender que os querubins, eles eram os guardiões da glória e da sabedoria de Deus. Para um pouquinho e pensa sobre isso, meus irmãos. A queda desse anjo trouxe tanta desgraça, tanto prejuízo, e para ele não há redenção, para ele só há condenação. Mas parece que nós também temos um paralelo a se pensar quando nos vemos como filhos de Deus, quando nos vemos como missionários ou aqueles que são enviados para pregar sobre Deus, refletir a glória de Deus, guardar a santidade e a sabedoria de Deus. Nós temos essa incumbência. Aqui, quando a gente começa a olhar para esses guardiões da glória e da sabedoria de Deus, nós vamos ver alguns textos que mostram isso. O primeiro deles está lá em Gênesis 3:24. Quem estava guardando a porta do jardim? Os querubins do Senhor. Foram colocados ali 2 querubins com as suas espadas flamejantes para que ninguém entrasse e viesse a comer do fruto da vida eterna. Então eles são guardiões, eles prezam pela glória e pela sabedoria de Deus. O primeiro texto foi esse, Êxodo 25, 18, 22, 37, 7 e 9, mostra para nós que eles estavam aonde? Na Arca da Aliança, no propiciatório. O que eles representam? Eles eram o símbolo da presença de Deus, da glória de Deus, da sabedoria de Deus, aonde? Na arca. Moisés entrava na tenda e ali se manifestava o quê? A glória de Deus. A nuvem descia, enchia o lugar, e ali o próprio Deus instruía quem? Moisés. A sabedoria de Deus falava com o seu servo. Meus irmãos, como estava para Moisés, está para nós. A arca era um símbolo da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Eu e você temos em nós, não na arca, o próprio Deus habitando. A sabedoria de Deus pode e deve guiar os nossos passos, as nossas decisões, a nossa forma de viver neste mundo caído. Amém, meus irmãos? Nós precisamos entender isso. 1 Reis 6, 23, 1 Reis 28, 6 e 7, a gente vê a manifestação da glória de Deus, da sabedoria de Deus, aonde? Na construção do templo. Quando Salomão vai orar, o que acontece novamente? O templo se enche da glória de Deus, ao ponto de ninguém poder entrar dentro do templo. Novamente a gente vê essa manifestação por meio dos anjos do Senhor, que é uma expressão da sua glória, fazendo para nós esses prodígios que nos dá a certeza de que não estamos caminhando na direção errada.
Nós temos a convicção de que tudo o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente, aquilo que foi prometido que vai acontecer no futuro, tudo isso para nós é real. Tudo isso para nós não é só uma percepção, mas é uma promessa que nós temos que trazer para o nosso coração e vivenciar. Até aqui, Deus foi fiel em tudo. Ele não deixou nada daquilo que prometeu de ser feito. Tudo que Ele prometeu, Ele fez. E aquilo que Ele não fez, Ele vai fazer. Amém, meus irmãos? Ezequiel, ele tem uma visão também muito expressiva e difícil de compreender. Por quê? Porque ele fala dos querubins, ele traz uma imagem para nós que ela não é uma imagem, vamos dizer assim, física, mas é essa expressão. Ele fala como os anjos eram, né? Tinham quantas asas? 6 asas. 2. Aqui, esses mesmos anjos, eles conduziam o trono de Deus. Olha que coisa extremamente, vamos dizer assim, para mim é um mistério, mas está escrito, e eu entendo que isso é para ver ou para mostrar para nós que nós servimos um Deus glorioso, um Deus que está realmente manifestando o poder dele em todos os tempos, de todas as maneiras possíveis, para que a gente não se perca da nossa caminhada, para que a gente não venha a colocar o nosso coração em outro lugar que não seja nele. Esse é o nosso Deus. Quando a gente olha, a gente vai ver que esse suporte do trono, essa carruagem divina, essa visão de Ezequiel, ela mostra para nós esses seres poderosos e os seus movimentos coordenados. Sabe, meus irmãos, tudo isso é para a gente entender a perfeição do Senhor. Tudo o que Ele faz, tudo o que Ele fez é perfeito. Talvez nós não tenhamos a compreensão exata de tudo isso. Quantas e quantas vezes nós fomos pegos em situações as quais a gente falou assim: mas por que, Senhor? Como é que é isso? Eu não entendo, ninguém consegue me explicar. Tem coisas que a gente vai morrer sem saber. E eu acho que quando estivermos no céu, a gente não vai querer nem perguntar para Deus. Já não tem mais importância. Mas a gente tem que exercitar a nossa fé. A gente tem que entender que esta visão, ela tem um propósito. Não é só para dizer que nós pertencemos a um Deus que é todo poderoso, que pode fazer todas as coisas, mas é para mostrar para as nações, para os povos, que há um Deus fazendo a separação de um povo que irá habitar com Ele para todo sempre. Os querubins, eles também são chamados, de seres viventes. Aqueles seres viventes que estão ao redor do trono, glorificando a Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Também é uma maneira de ser chamados na Bíblia. E é interessante porque quando a gente olha para os seres viventes, nós vamos ver que eles têm fisionomias diferentes. O texto vai dizer para nós que são 4. Um tem rosto de homem, o outro de leão, o outro de boi, o outro tem a fisionomia, o rosto de uma águia. Tudo isso são símbolos, meus irmãos, para que a gente possa, talvez, ter uma compreensão mais próxima daquilo que Deus quer que a gente tenha. Qual é o símbolo? O símbolo da inteligência, da força, do serviço e da rapidez. Tudo isso está inserido na visão dos querubins de Deus. Qual é a discussão? A discussão é, quando você lê Ezequiel 1, 18, 10, 12, que as asas estão cheias de olhos. Quer dizer isso para mim? Quer dizer isso para vocês? Aqueles olhos
que a gente vê, ou que é citado na palavra, eles simbolizam a vigilância de Deus. Ele está vendo tudo, em todo lugar, em todo tempo. Nada passa desapercebido ao Senhor. Olhos por todas as asas. Conhecimento, a onisciência de Deus, eles estão cheios de olhos, indicando sabedoria profunda e percepção divina. Tudo que eu estou falando para vocês aqui. Eles também são os protetores da glória de Deus. Eles estão intrinsecamente ligados à manutenção da glória do Senhor, a Shekinah de Deus. O que isso quer dizer para nós, meus irmãos? Que nós temos que tentar entender esse mundo espiritual, que a gente precisa avaliar algumas coisas da perspectiva do Senhor para as nossas vidas. Eu fiquei pensando sobre a nossa visão do mundo espiritual. Como aplicar isso? A importância para nós de gradualmente entender. Um pouquinho mais à frente nós vamos falar sobre essa guerra entre os anjos do Senhor e os anjos caídos. Tudo isso aqui vai nos dar segurança, vai nos dar a paz que nós precisamos em meio a essas batalhas que fogem completamente do nosso controle. O nosso Senhor fez todas as coisas do jeito que Ele fez, para que nós pudéssemos confiar nele, na expressão da sua glória, na expressão do seu poder. A vontade do Senhor, ela há de se cumprir. Tudo foi feito por Ele e para Ele, para que em todas as coisas Ele pudesse ser glorificado. Amém, meus irmãos?